A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos iniciando o culto online da Igreja Evangélica Batista Nacional na Vila Pauliceia. E nós convidamos você a convidar outra pessoa para também participar desse momento, desse culto, ter a oportunidade também de ouvir a meditação da Palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, como sempre nós fazemos, nós iniciamos esse trabalho com a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir o livro dos Salmos, o Salmo de número 96. Salmo de número 96. Que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. A palavra de Deus aqui, o título que nós temos na Bíblia, é um título que não propriamente está no original, mas diz assim: tributo à glória e majestade de Deus. Nós temos 1000 razões para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Nós podemos agradecer a Deus pela própria vida, pelo fôlego de vida, por tudo que Ele tem nos concedido, por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele fará em nossa vida. Como é que está a tua saúde física? Como é que está a sua saúde espiritual? Como é que estão esses dias complicados, esses dias de quarentena? Alguns não estão, evidentemente, alguns estão trabalhando, mas eu gostaria que você tivesse um olhar de esperança, que a gente pudesse, de alguma forma, utilizar todo esse tempo que nós temos para que a gente olhasse para o nosso interior, refizesse também planos, repensasse o nosso estilo de vida. Uma coisa, por exemplo, que o paulista aqui, paulistano também, o pessoal de Santo André, especificamente nossa igreja que fica aqui em São Bernardo, fazia tempo que não olhava para o céu. Ontem e hoje também, mas principalmente ontem, as páginas do Facebook, do Instagram, foram inundadas de fotos do céu. Aquele céu bonito, dourado, com nuvens maravilhosas, que faz com que a gente comece a olhar para a criação. E uma coisa também que eu notei, num dos cultos à noite, no domingo, estava aqui com alguns irmãos para gravação, olhando para o céu, eu pude ver as estrelas, coisa que há muito tempo a gente não via no céu de São Paulo, no céu poluído. Então a gente distinguiu o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, e isso tudo até remonta um pouco à infância, porque na infância a gente gastava um pouquinho mais de tempo olhando para o céu. Então que a gente pudesse rever um pouco os nossos conceitos, os nossos valores, cuidar melhor da nossa casa, da esposa, do esposo, dos filhos, do cachorrinho, da cachorrinha, do gato, do papagaio, seja qual tipo de família você tem, quais animais de estimação você tenha.
E eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Êxodo 20, 14. Nós vamos depois ler um texto muito importante de Jesus, que faz um aprofundamento dessa passagem. Jesus Cristo, ele como Deus, Deus encarnado, também autor da palavra de Deus, da Bíblia, ele analisa a lei e aprofunda o sentido dela para que as pessoas pudessem entender de que a lei estava falando de fato. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Duas palavras só, contundentes. Não adulterarás. Não adulterarás. O que Jesus fala acerca do adultério? Mateus capítulo 5, versículo 27. Mateus capítulo 5, versículo 27. Que diz assim: Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E se o teu olho direito faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos orar? Pai querido, acabamos de ler, Senhor, um texto muito importante para as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que esse mandamento, Pai, não adulterarás, possa ser compreendido de uma forma mais profunda como Cristo veio nos ensinar, para que nós possamos, Senhor, ter uma vida saudável no âmbito da sexualidade. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos. Abençoa os nossos irmãos que estão nos acompanhando, Senhor, abençoa todos. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, então chegamos ao mandamento: não adulterarás. Ora, o que a Bíblia significa esta palavra não adulterarás, essa frase? Eu gostaria de falar justamente sobre mutilando os desejos impuros, através desses textos, mutilando os desejos impuros. Nós estamos numa época onde existe uma onipresença da questão sexual, e a gente percebe isso nos meios de comunicação, percebe isso nos outdoors, percebe isso no marketing que sempre, de uma forma abusiva, até explora a questão da sexualidade. A onipresença do erótico faz com que desde muito cedo nós até assumamos muitos valores que são contrários às escrituras sagradas. De uma forma muito natural, a nossa sociedade ela vem trabalhando perversões da sexualidade, de tal forma que, sem querer, sem a gente muitas vezes estar atento para isso, a gente vai encarnando valores, ideias que atrapalham a nossa vida sexual, atrapalham a nossa vida conjugal, a nossa relação com o outro, né? Então, como é que a gente pode lidar com essa influência da nossa sociedade, que não era só da nossa sociedade, é de todos os tempos, evidentemente, conforme a tecnologia, conforme as facilidades vão acontecendo, vão sendo criadas, né, também alguns aspectos pecaminosos acompanham esse tipo de evolução ou involução, né? Então, como é que nós vamos lidar, né, com esta questão da sexualidade, né? Como é que a gente vai lidar
com esses impulsos naturais que nós temos e, ao mesmo tempo, como nós podemos nos precaver em relação a questões sexuais que contrariam a vontade de Deus e ofende o próximo e machuca o próximo. Primeiro é importante contextualizar que quando a Bíblia fala não adulterarás, vamos ver como é que o povo judaico, na época de Moisés, tratava essa questão. Aliás, até na época de Jesus. A lei de Moisés prescrevia a condenação do ato cometido. Então, por exemplo, o adultério, a relação sexual entre pelo menos uma das pessoas que era casada, era condenado como o sétimo mandamento. E essa condenação se dava através do apedrejamento, da pena de morte. Sem dúvida, o adultério, ele atenta contra a família, atenta trazendo dor, ressentimento e, em alguns casos, até a separação. Então, a lei de Moisés tratava com muita severidade a questão do adultério. Isso até nos tempos de Jesus nós percebemos isso. E tem um caso em especial em que uma mulher que é pega em adultério, ela é levada por vários homens até a presença de Jesus, para que Jesus Cristo, então, ele endossasse a lei, dizendo que aquela mulher deveria ser morta, deveria ser apedrejada. Ali, Jesus Cristo ficou numa encruzilhada, né? Porque se ele dissesse simplesmente que não era para apedrejar essa mulher, ele estaria contra a lei. E, ao mesmo tempo, se ele dissesse que não se deveria apedrejar, que deveria deixar a mulher livre, que deveria perdoá-la, então o problema é que ele seria taxado de uma pessoa que estaria descumprindo a lei. O que fazer, né? E Jesus Cristo, de uma forma muito sábia, ele disse, aquecendo as pedras, e aquela mulher ficou só. E Jesus Cristo disse a ela, mulher, onde estão aqueles que te condenam? E ela disse, foram embora, né? Não há ninguém. E ele disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, como é que Jesus Cristo vai tratar essa questão do adultério? Como é que ele vai trabalhar isso e como é que nós hoje podemos, né, pensar essa questão tão importante em relação à sexualidade? Jesus Cristo, ele, no Sermão da Montanha, ele não só está analisando o ato em si. Jesus Cristo aprofunda para a intenção. Tanto é que ele diz, aquele que olhar com uma intenção impura no coração, já cometeu adultério. Como na questão do assassinato, como nas outras questões, Jesus, ele amplia a questão para além do ato em si e focaliza a importância da intenção. Claro que isso pode parecer, pode não parecer muito importante para algumas pessoas que são mais legalistas, né? Mas o que Jesus Cristo está dizendo é que o ato é precedido pela intenção. Então é importante que a gente tome cuidado com as nossas intenções, que a gente controle exatamente os nossos desejos. Jesus Cristo, assim, ele busca atacar o mal pela raiz, não poupando nem pecadores flagrados, evidentemente, mas também não poupando os pecadores ocultos. O que Jesus nunca foi legalista, no sentido de que ele apoiava ações ou reações de pessoas religiosas que, de uma forma hipócrita, julgava aquelas pessoas flagradas enquanto cometiam os seus pecados ocultos. O que Jesus está fazendo na questão do adultério, e ele fez isso no momento em que a mulher adúltera foi apedrejada, ia ser apedrejada, e também está dizendo nesse texto, é que a gente também tem pecados ocultos. Existe o adúltero que cometeu o ato, e existe o adúltero do coração, da intenção, da vontade. Então Jesus Cristo quer mostrar que todos nós somos passíveis de erros, de pecados, e nós precisamos, evidentemente,
de sermos advertidos, precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Então existe uma condenação tanto àquele que comete o ato, como também àquele que acalenta o desejo. Então, todos nós, de alguma forma, somos transgressores. Todos nós somos pecadores. Pecadores na área econômica. Então, em algum momento da nossa vida, a gente roubou ou não devolveu o dinheiro que deveria devolver, ou simplesmente não registrou o imposto, recolheu o imposto que deveria recolher, né? Ou comprou algum produto pirata, porque o roubo não é apenas aquele que rouba milhões. Aquele que roubou um lápis também roubou, né? Então, o sentido do roubo não pode ser pela quantidade. Eu vejo até com uma certa hipocrisia de muitos, né, que nas redes sociais fazem as denúncias daqueles que roubaram milhões e bilhões e, claro, prejudicaram muitas pessoas. Mas esquece de que muitas vezes agiu de uma forma fraudulenta, não deu um cheque sem fundo, se enrolou na hora de um pagamento, está procrastinando em relação a um pagamento, não pagou a pessoa devidamente e por aí afora. O mesmo em relação à nossa questão sexual. O que nós podemos perceber é que Jesus Cristo está dizendo que tanto aquele que comete o ato como aquele que deseja também são pecadores. Todos nós pecamos de alguma forma na área sexual, em algum tempo na nós. Não no sentido de destruí-las, mas no sentido de corrigi-las, no sentido de trazê-las, né, para a luz, trazê-las para a vontade de Deus, trazê-las para a palavra de Deus, e não somente desejar a punição em si. E na questão sexual, a coisa se complica, né, porque a gente tem a natureza, naturalmente existe uma atração pelo sexo oposto, nós somos criaturas sexuais e convivemos com esses impulsos para o resto da vida. Então nós temos uma atração, né, uma atração pelo outro. Isso é físico, isso diz respeito à nossa constituição natural. É normal que isso aconteça até para que uma pessoa goste da outra, para que se case, para que tenha filhos, para que continue a sociedade, né? Quem fez o sexo foi Deus, né? Que criou, quando fez o homem e a mulher e fez as distinções sexuais, macho e fêmea, os criou e disse que era muito bom. O restante da criação, Deus disse que era bom. E quando Deus criou o homem e a mulher com as suas distinções sexuais, disse que era muito bom, né? Então a sexualidade em si é importante na nossa vida, nós vivemos com ela desde cedo, desde bebê, a sexualidade está presente até a nossa velhice, claro que de formas diferentes, de maneiras diferentes, de intensidades diferentes, mas o fato é que nós somos seres sexuais e não dá para negar isso. Na cultura, a natureza nós somos sexuais, seres sexuados, né? Na cultura nós percebemos que cada povo estabelece alguns padrões, claro que imperfeitos, para estabelecer limites na sexualidade. Então você não pode fazer sexo do jeito que você quiser, você não pode obrigar alguém a ter uma relação com você, você não pode obrigar uma pessoa a gostar de você, existem leis até que estabelecem os limites. E é importante que esses limites sejam, né, preservados. Então a cultura estabelece isso. Mas além da questão natural, além da questão cultural, existe também a questão revelacional, que é a questão bíblica, que trabalha a sexualidade a partir de uma ótica que é de amor, de respeito, de cuidado em relação ao outro. A questão é que Deus, ele nos trata como seres integrais. Nós temos uma vida material, física, temos uma vida psíquica, mental, e temos uma vida espiritual, que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus.
Aquele episódio da mulher que foi pega em adultério mostra isso, que Jesus ensina de uma forma prática para que nós evitemos aquilo que pode nos levar ao adultério. Então Jesus Cristo disse: se você já olhar com uma intenção impura no coração, você já adulterou. Então, é uma questão muito simples. Jesus diz: se o teu olho te pecar, se o teu olho faz você pecar, arranca-o. Bom, mas isso não é literal, evidentemente. Se não sobrava uma pessoa no mundo. Todos nós, claro, somos tentados e somos atraídos, claro, né? Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você está sendo muito atraído por uma pessoa, né, que não é sua esposa, que não é seu esposo, uma pessoa que é uma terceira pessoa, que você não deveria ter esse relacionamento, é um relacionamento falso, um relacionamento que vai trazer problemas e dificuldades para você, o que Jesus diz é o seguinte: arranca o teu olho, quer dizer, evita. Se o nosso problema é exatamente olhar e desejar, evita o olhar, evita, né, esse contato. Se o teu problema é a tua mão, corta. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, de uma forma muito clara: evita, controle esse teu desejo. Ou como a garotada diz aí, segura a onda. É isto. Né? Se você está começando a acalentar um desejo por uma pessoa que não é, né, casada com você, você tem que matar esse desejo logo em seguida. Tira esse convívio, se afasta do convívio. Você precisa viver com cuidado para que não alimente um desejo, que é um desejo que vai afundar o seu relacionamento, que vai afundar a sua vida e também o seu relacionamento com Deus. Então Jesus, de uma forma muito prática, diz: arranca. Se o teu problema, por exemplo, é uma pornografia, ou um bate-papo, ou um WhatsApp, ou uma conversa muito picante com uma pessoa que você sabe que vai dar problemas, você está passando aquela linha, a linha correta, né, do respeito, e você está entrando numa intimidade que não deveria entrar, perguntando coisas que não deveriam perguntar, dizendo também coisas que você não deveria dizer. Então, meu amigo, tira o programa WhatsApp, bloqueia a pessoa, né, passa a se policiar, porque isso vai gerar em você o desejo do encontro, o desejo de consumar o ato sexual com outra pessoa que não deveria, e isso vai trazer muito sofrimento e muita dificuldade. É isso que Jesus Cristo está dizendo. É isso que nós podemos interpretar nos dias de hoje. E um aspecto importante, eu quero encerrar aqui: não terceirizar a culpa. Na área sexual é mais fácil acusar o outro de incitamento. Tem uma campanha que a gente percebe aí nas TVs, né? Porque a taxa hoje de feminicídio é muito alta. Feminicídio seria o assassinato de mulheres. E a fala de muitos homens em relação ao feminicídio é o seguinte: ela está me provocando, né? Ela está vestindo uma roupa que é sensual, ela está fazendo com que eu possa reagir dessa forma, né? E por conta disso, muitos homens que são violentos não aceitam não e acabam matando, né, violentando, agredindo a mulher, justamente com essa desculpa de que ela é a culpada, ela que está agindo dessa forma. O mesmo a gente pode dizer em relação também à mulher em relação aos outros homens, é claro que numa taxa muito menor do que, por exemplo, nós vemos nessa questão da violência de gênero, do homem contra a mulher. Mas, no entanto, a gente não tem que terceirizar a culpa, colocando a culpa no outro. O outro está me provocando. Aliás, tem pedófilos que dizem que é a criança que está provocando. Que culpa tem uma criança, né? Existem mulheres que são violentadas e isso não diz respeito à roupa que está usando, diz respeito à maldade do homem em relação a isso. E do homem predador, perverso. Então, em relação à questão do olhar,
que Jesus Cristo está dizendo? Cuida do teu olhar. O discípulo, ele não responsabiliza o outro, mas ele cuida de si mesmo. Ele cuida da sua vida espiritual, cuida do seu jeito de ser. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Que o que contamina o homem não é aquilo que ele come, mas é aquilo que sai da sua boca, do coração contaminado. Então, o que a gente precisa realmente cuidar é para ver se realmente a nossa vida ela está tão contaminada, ela está cheia de tantas tranqueiras que a gente vai acumulando na mente, que uma hora isso acaba redundando em atos. Vou dar um exemplo, eu acho que todos passam por isso, e eu passei já várias vezes. Menos do que gostaria. Mas um dia estava ali dirigindo o carro, né, ouvindo uma música, até um cântico muito legal, muito bonito, tranquilo, e de repente vem um motoqueiro que me ultrapassa e fecha. Eu tive que até jogar o carro na outra direção. E eu não pensei duas vezes, nem pensei. Eu simplesmente levantei a mão e disse assim: palhaço! Palhaço. Aí eu cheguei e tal, falei: meu Deus do céu, sou um pastor aqui, né? Imagine se tem um membro da igreja, uma senhora da igreja, falei: oh, pastor Maurício, xingando. Ou até mesmo, eu pensei, o que me levou a isso? Porque eu estava aqui tranquilo no meu carro, né, ouvindo o louvor. Na verdade, se essas expressões, elas saem de uma forma até tão violenta, poderia citar outras questões violentas também, reações violentas, né, que a gente tem, é porque o nosso coração está sobrecarregado. Então, às vezes, a gente trata mal o esposo, trata mal a esposa, as pessoas, porque a gente está se tratando mal, está se alimentando de coisas perversas, coisas ruins, coisas que não deveriam ficar no nosso coração, de ressentimentos, de raiva. Então, às vezes, a gente não perdoa o nosso cônjuge por alguma coisa e aquilo está guardado, né? Ao invés de perdoar e de conversar adequadamente, a gente vai guardando, chega uma hora que a gente fala um monte de coisas para o nosso cônjuge, agride verbalmente, e alguns agridem fisicamente, o que é crime, né? A violência doméstica é crime. Então, o que nós podemos perceber? A gente precisa cuidar do nosso coração. Na questão sexual, a mesma coisa também. A gente precisa cuidar da nossa vida, dos nossos desejos. E aí o que a gente vê pelas escrituras é o seguinte: por exemplo, o pervertido, ele desnuda o outro com o olhar. Você já viu pessoas que se percebe, né, que no olhar já fica com um olhar extremamente malicioso? Né? O brasileiro tem muito disso também, né? É aquela, desculpem a expressão, porque não são todos assim, mas é a cultura da construção civil, do pessoal que está ali na hora do almoço e vê uma moça passar e mexe. Desculpa o pessoal da construção civil, porque não é todo mundo que faz isso, não. Mas do bar faz, a maioria faz. Mas o que é aquela ideia do sujeito que tem que provocar, tem que dizer alguma coisa, né? O que é deplorável, mesmo as mulheres que às vezes até se sentem, né, desejadas a partir desse tipo de coisa, se desvalorizam, porque na verdade nós não somos mercadorias, né? E eu digo isso que é um costume bem masculino, né, porque de fato é o que acontece, é um costume muito mais masculino do que, evidentemente, feminino. Então essa cultura do perverso, de desnudar o outro, né, sempre buscar outras intenções do que conhecer de fato uma pessoa e de se relacionar com ela de uma forma devida. Então o perverso desnuda o outro. O religioso, o que ele faz? Ele não pode ver a mulher, então ela
o religioso coloca uma burca na mulher. O religioso cobre o objeto de atração. O religioso tem que enfeiar a mulher, porque a mulher é um problema para ele. Então ele tem que enfeiá-la de alguma forma. Agora o discípulo, ele cuida do seu olhar. O discípulo de Cristo cuida do seu olhar. Ele percebe que, não estou legal, meu olhar está malicioso, o meu olhar está cheio de ódio, o meu olhar está cheio de ressentimento. E ele fala, não, eu preciso mudar. Eu preciso voltar a Deus. Eu preciso mudar os meus conceitos, os meus valores e, sobretudo, né, a forma como eu estou me relacionando com Deus e com as pessoas. E aí, o que nós podemos concluir é que nós todos somos seres sexuais e pecadores, inclusive na área sexual. Não devemos ter uma atitude religiosa com os faltosos, mas uma atitude que visa a restauração, porque é assim que Jesus fez, assim que Jesus faz. Por isso, cuidemos da nossa saúde sexual, buscando sempre a graça de Deus. Não adulterarás. Que o meu desejo e a minha oração é que o teu coração não chegue a isso. Que você possa perceber, não, eu não estou bem na minha vida conjugal. Eu preciso mudar a minha forma de me conduzir. Deus te abençoe. Quero orar especificamente para os lares, pelos relacionamentos, porque como pastores, nós enfrentamos muitos casos de pessoas que adulteraram, que erraram com o seu cônjuge e que tiveram o seu lar, o seu casamento arrasados por conta disso, porque isso é um tsunami. Um casamento onde existe o adultério é um outro casamento, que é aquele casamento em que você faz diante do padre, do pastor, em que você promete fidelidade até que a morte o separe, é um casamento de cumplicidade. Você sabe que o outro está junto com você, está na mesma luta, você está lutando para ser fiel ao outro, e por aí afora, né? Agora, quando existe a infidelidade, existe uma descrença no outro. É um outro casamento agora sem a fé no outro, sem a confiança no outro. Por isso que muitos relacionamentos terminam em divórcio, muitos adultérios terminam em divórcio, porque para algumas pessoas isso é insuportável. E aqueles que desejam reconstituir, a duras penas reconstituem o seu relacionamento. Eu conheço várias pessoas que conseguiram vencer o adultério, mas também conheço tantos outros casais que não suportaram. Então, que a gente possa cuidar um do outro, né? Quem é casado aí, levanta a mão, né? Deixa eu ver aqui um pouco, ler algumas pessoas aqui. O Jameson falou, é verdade, concordo. A Reni cumprimentando a gente, graça e paz. O Alonso dizendo amém. E nós vamos, nesse instante, vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe os nossos relacionamentos. Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos colocar, Senhor, diante do teu altar, os nossos relacionamentos, Pai. A gente sabe que a vida a dois não é uma vida fácil, que existe uma pressão social também para que a gente desista do outro, para que a gente tenha relacionamentos efêmeros, egoístas, que a gente viva uma vida solitária, Senhor, apenas buscando os nossos próprios interesses, e a gente sabe que esse tipo de pensamento é destrutivo,
é um pensamento, Senhor, que vai minando, Senhor, a mente e os corações de várias pessoas. Mas, Pai amado, nós sabemos que o casamento, o relacionamento entre duas pessoas foi criado por Ti, Senhor, justamente para que houvesse crescimento, para que ambos pudessem lutar, Senhor, pelo seu lar, pelo cuidado com seus filhos, pela sua vida econômica, Senhor, porque nós sabemos que 1 mais 1 sempre é mais do que 2, ó Pai. A gente crê que quando um casal se firma num só propósito e desejam amar-se e são fiéis um ao outro, o casamento prospera, Senhor, em fidelidade, prospera, Senhor, em cumplicidade, prospera, Senhor, em amor, prospera também, Senhor, até na vida econômica, Senhor, porque quando há essa luta, Senhor, de ambos são vencedores. E sabemos que existe uma graça especial no casamento, Senhor, Tu estás presente de uma forma, Senhor, maravilhosa, restauradora, Senhor, e por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer por todos os casamentos, Senhor, todos os casais da igreja, e pedimos que Tu esteja, Senhor, fortalecendo e abençoando. Sabemos, Senhor, que o relacionamento tem que haver muito perdão, Senhor. São duas pessoas pecadoras que se casam, pessoas muito diferentes, pessoas que têm suas limitações, e que a gente aprenda, Senhor, sempre a viver, Pai, perdoando, Senhor, e também relevando, Senhor, as limitações um do outro. E, Pai querido, eu quero te pedir, Pai, por aqueles casamentos que estão sendo tentados, ó Pai, cônjuges que estão sendo tentados, Senhor, nessa área sexual. Pai amado, coloca as Tuas mãos, ó Pai. Age, Senhor, no coração e na mente, Senhor, dos Teus filhos, de tal forma, Pai, que eles resistam, Pai, e que eles possam vencer, Senhor, esta tentação. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Até mais.